fala aqui rapidamente, já que a gente está falando de valores que definem a importância da família e trabalho e evidenciam lealdade. Quero parar nesse ponto lealdade e passar um corte rapidamente para vocês. Não toma a iniciativa, nunca toma uma atitude, aí não adianta. Não adianta só sonhar. Aqui é que as coisas começam a acontecer, quando transformo meus projetos em ações. Estratégia é o conjunto de meios ou recursos que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. Começa com motivo. É onde tudo se desenrola, agora tudo faz mais sentido. Por isso vamos criar meios de realizar um intento. Não se vence sem estratégia, isto é, um plano ordenado e aplicável. Por isso temos um longo caminho pela frente. De novembro para cá, nós já falamos de tantas coisas que nós teremos que organizar ao longo desses 7 meses, que aí você para analisar e fala, eu estou longe de aplicar tudo isso. Eu fico ouvindo algumas pessoas, eu falo, gente, essa pessoa está muito lá na frente. As pessoas estão falando de coisas que eu ainda vou ter que definir o termo para começar a me encaixar. Sabe o que isso me faz? Ter que ler mais, ter que estudar, ter que pesquisar. Porque uma coisa é certa, o caminho é o mesmo para todo mundo. Agora, tem gente que para, tem gente que esmorece, tem gente que diz, isso aí não tem nada a ver comigo. Depende do seu ponto de vista. Por que você trabalha? Por que você está aqui na Zion? Você quer fazer carreira? Você tem sonhos? Você quer ser gerente geral das próximas unidades? Você quer ir para fora do estado? Você quer ir para fora do país? O que você pretende? Então, se você tem meta, se você tem alvo, se você tem projeto, se você tem um motivo, isso deve mexer com você. Mas o meu colega do lado não liga, problema dele. Você não pode parar porque o seu colega do lado não tem aspiração. É igual um namoro que não tem projeto nenhum. Tem gente que namora só para não ficar sozinho, não é negócio não, gente. Esse foi um. Lembrando que, nessa época, nós só tínhamos a Zion Alcântara. Lembrando que, nessa época, abrir outras unidades e ir para fora do estado ou fora do país era um sonho. Mas tinha uma galera que acreditava. Faltava recursos, mas não faltava visão, não faltava expectativa. E a fala ali era, você quer crescer aqui? Você vai ser gerente geral, vai ser coordenador das próximas unidades. Quando você tem 10 ou 11, é mais fácil. Mas só tinha uma. E nesse ambiente é muito comum um olhar para o outro e falar, cara, será que isso vai dar certo? Porque eu corro o risco de entregar tudo que eu tenho, de perder os melhores anos da minha vida, e isso não virá. Porque vai ter sempre o grupo que não acredita. Quando o assunto é lealdade, vai ter sempre um ou outro que vai dizer para você assim, você é bobo, cara. Para que você está se esforçando tanto? Para que você está entregando um pouco mais? No final, você vai ser mais um, uma vírgula. Você vai ser mais um se quiser. A escolha é sua. Você pode construir uma história diferente, você pode fazer a sua história, ou você pode ser mais um. Agora, eu não nasci para ser mais um. Não estou disposto a ser mais um. Então, lá, 2015, nós já sabíamos para onde estávamos indo. Já falávamos das escolas que nós teríamos. Mais um corte aí para a gente virar. Quando te derem uma tarefa, por mais difícil que pareça, vamos pensar, poxa, essa pessoa acreditou em mim. Ela acredita que eu posso desempenhar, ela acredita que eu posso conseguir, ela acredita que eu vou ter êxito nisso, eu vou colocar o meu melhor. Quando te der um desafio, por mais difícil que pareça, não diga, não, eu não vou me esforçar porque no final das contas eu não apareço. Quando você desempenha uma tarefa, você aprende, você melhora, você se recicla, você se reinventa. Por mais difícil que seja a tarefa, o resultado final que você empenhou esforço, dedicação, coração, zelo, etc., etc., isso faz bem para você. Às vezes não é a sua praia, não é a sua área, mas é uma tarefa que caiu no seu colo. É a sua oportunidade de fazer diferença, é a sua oportunidade de mostrar o seu valor. Você não pode, daqui a alguns anos, quando a Zion estiver espalhada aí no Brasil todo, daqui a alguns anos é muito, né? E daqui a pouco tempo,
Aí você dizer, poxa, por que ninguém me vê? Talvez lá no iniciozinho te deram uma oportunidade, você falou, não, isso aí para mim não dá. Tudo que é grande foi pequeno um dia. A única coisa que já nasce grande é parasita. Parasita é aquelas árvores que nascem em cima da outra. Ela não tem a capacidade de morrer quando semente para brotar e crescer. Ela já nasce em cima de uma outra árvore. E ela suga a vida da árvore, a árvore morre e ela morre também. Então, vamos começar. Por mais difícil que pareça, começar é bom. Pegue o seu desafio, seja na pesquisa, seja no tele, seja na venda, seja no corpo a corpo, seja no PV. Faça isso com zelo. Vamos lembrar que a impressão que o cliente tem da empresa pode estar ligado ao contato que ele teve com você. Quando você atendeu, quando você falou, você passou entusiasmo, você falou com brilho nos olhos, você falou daquilo que você acredita, ou você só leu a cartilha? Porque tem gente que só lê a cartilha. E ler a cartilha é como merchandising. O artista está na TV, ele fala de um produto, mas ele não usa. Terminou aquele momento ali, ele diz, duvido que eu vou usar isso no meu filho. Duvido que eu vou comer esse produto. É diferente. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Nós acreditamos na visão da nossa empresa. Quando ela chegar onde nós pretendemos, nós vamos dizer, eu sabia desde o início, por isso eu dei o meu melhor, por isso coloquei o coração, por isso eu me empenhei, por isso eu me esforcei. Seja qual esfera você tiver, seja onde você estiver atuando, você é parte do processo. Quantos me entendem? Só 2? Quantos me entendem? Isso. Nós acreditamos desde o início, sim ou não? Que venham os próximos 10 anos, os próximos 15, os próximos 20, e que mais do que contar uma história, você ajude a construí-la. Mas não dá para construir uma história sem lealdade. Está faltando gente leal na nossa geração. Está faltando gente leal nas famílias, está faltando gente leal nas organizações. Então, os valores impactam positivamente porque ela evidencia, ela faz aparecer pontos como lealdade, honestidade, verdade e outros. Você que está me assistindo, pessoal do online, São Paulo, Minas, pessoal do Play City, você que vai assistir depois, valorize gente leal. Gente leal a gente não encontra em toda esquina. Gente leal você não vai encontrar em todo lugar. Gente que esteja disposta a estar contigo em qualquer situação, aí com você para qualquer lugar. Essas pessoas precisam ser valorizadas. Hoje, aqui e em qualquer momento. Ok? Então, nós temos caminhos e decisões a tomar. Compromisso, conveniência, integridade, honestidade e coragem. Temos 5 valores aqui. Tem mais, vão aparecer mais. Mas aí minha pergunta é, você é uma pessoa comprometida? Você é uma pessoa que vive de conveniência? Ou o que é conveniente para você é o que você faz? Você é íntegro ou íntegra? Você é honesta ou honesto? Você é corajoso, corajosa? Você é uma pessoa que ousa, que está disposto, que está disposta? Valores são princípios inegociáveis que guiam suas escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. Uau! Quer conhecer gente boa? Avalie como ela se porta e como ela se refere a você quando você não está presente. Porque falar bem de você na sua presença não é esforço nenhum. Falar bem de você quando você não estiver, aí sim. Quem você é quando ninguém está olhando? Como é que você gere sua empresa, sua equipe, suas tarefas? Como você se posiciona quando ninguém está olhando? Porque tem gente que é joia quando tem acompanhamento. Aquela máxima da câmera, né? Sorria, você está sendo filmado. Quando está sendo filmado, tem gente que é bom para tudo. Facilita, participa, encoraja, ajuda. E quando não tem ninguém olhando? Quando não tem supervisão? Quando não tem ninguém fazendo acompanhamento? Você continua sendo a mesma pessoa? Comprometida, fiel? Você continua sendo aquela pessoa com quem podemos contar? Ou você é bom sob supervisão? Ou você é bom quando tem alguém ali para dar o relatório?
Porque gente adulta, gente madura, eu falei isso na prévia, né, das aulas, na prévia do Legacy, eu falei isso em uma das escolas. Toda vez que você demonstrar que não tem maturidade ou condições de lidar com alguma coisa, Deus, a vida, o universo, não sei como você acredita, mas vai se encarregar de colocar alguém para te supervisionar, para cobrar de você. Agora, quanto mais você mostrar que tem autonomia, que é comprometido, comprometida, que é alguém em condições de dar conta do recado, mais autonomia você vai ter. Porque às vezes a nossa reclamação é: ninguém me dá autonomia. Mas o que você faz com autonomia? Como é que você funciona sem supervisão? Como é que você funciona quando não tem ninguém olhando? Você é uma pessoa autogerenciável? Você é uma pessoa que você recebe a missão, recebe a tarefa e diz: isso é comigo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou entregar o meu. Porque às vezes as pessoas reclamam: nossa, fulano não me dá uma chance, fulano não me deixa fazer nada. Como é que você gerencia essa autonomia? Tem gente que só trabalha quando o supervisor está lá, quando o diretor está lá, quando o dono está lá. E você está se enganando. Porque essas pessoas enganam a si próprias. Porque bom é quando você pega uma missão e dá na mão da pessoa e descansa, fala: fulano não vai decepcionar. E se faltar alguma coisa em algum momento, ela vai me reportar, vai me procurar: cara, já fiz isso, tentei isso, liguei, tentei. Não, tem gente que simplesmente diz assim: vou me esforçar para quê? Vou dar o meu melhor para quê? Vou fazer por quê? Vou fazer o que der. Eu falei aqui que eu sou teólogo, né, de formação, e educador também, mas as referências bíblicas, para mim, elas servem como pérolas de sabedoria e também como estilo de vida. Tem uma palavra de Jesus que ele disse o seguinte: se você só faz aquilo que é mandado, você é servo negligente e inútil. Se eu falar, você diz: Leonardo pegou pesado, mas foi Jesus que falou. Jesus disse que uma pessoa que só faz o que é mandada, ela é negligente e inútil. Não tem diferencial, não tem plus, não tem iniciativa, não faz nada diferente daquilo. E aí uma hora essa pessoa vira para você e diz: está na hora de eu ter mais responsabilidade, está na hora de eu ser promovido, está na hora de você me enxergar, está na hora de você me dar uma chance. Como? Como é que você gere sua autonomia? Como é que você lida com isso? Se você precisa o tempo todo que alguém diga para onde ir, como ir, se você só faz o que é mandado, você não tem diferencial nenhum. Porque qualquer pessoa é capaz de executar um comando. O que nós estamos buscando hoje? Gente que tem um diferencial, gente que tem um plus. As pessoas que simplesmente dizem: não tem como. Não fizeram tudo o que podiam e simplesmente elas voltam com uma negativa. Não tem não. Peraí, você fez o quê? Tentou como? Foi aonde? Falou com mais alguém? Lembre-se, se você só fizer aquilo que te mandam, você não tem diferencial nenhum. E quando colocam um currículo do lado do outro, talvez o que salva o seu emprego é o seu diferencial. Porque quando a barca passa, alguém olha um currículo pelo outro e fala: não vou tirar fulano não. Vou tirar fulano não, fulano tem diferencial. Fulano é diferenciado. Posso dar a mesma missão, posso dar o mesmo desafio, posso dar o mesmo trabalho, mas fulano vai fazer diferente. Qual é o seu diferencial? Por que você está na vaga que está? Ou por que você deve ser promovido? Ou promovida? Por que alguém deve te dar mais autonomia? Por que alguém deve te dar mais oportunidade? Porque se você não conseguir gerir a vida, resolver com a oportunidade que você tem, com a autonomia que você tem, quem é o louco ou a louca que vai investir mais em você? Está sempre cansado, sempre desanimado, sempre reclamando, sempre descontente. Nunca pode nada, nunca consegue nada. Qual é o seu diferencial? Por que alguém vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu vou investir nele, vou investir nela? Então, honestidade, coragem e um ponto que não dá para pular. Quem você é quando ninguém está olhando? Como que você suporta sem acompanhamento, sem supervisão? Você é autogerenciável?
Você é uma pessoa que pega a missão e diz, a missão é minha, eu vou resolver, deixa comigo. E se de tudo as coisas saírem do controle, eu vou dar conta, eu vou resolver. Mas quando não tem ninguém olhando, tem gente que simplesmente tira o fio da tomada. Tem gente que quando não tem ninguém olhando, simplesmente recua, retroage, descansa. Ah, não tem ninguém aqui, vou ficar correndo para quê? E fulano chega só mais tarde, vou me esforçar mais para quê? E fulano já foi, vou ficar fazendo isso aqui para quê? Gente, estamos falando da nossa capacidade de fazer um bom trabalho. Não é da supervisão. Eu falei aqui semana passada, excelência é um estilo de vida. Excelência é quando você diz, eu vou fazer porque eu sou uma pessoa capaz de fazer um bom trabalho. Não é o meu líder, não é o meu gestor, não é o meu patrão, não é por causa dele. Excelência tem a ver com você. Ok? Ah, não, porque o patrão chegou. Gente, tem gente que começa a divulgar para o outro. Você vai testar a fidelidade, a lealdade da pessoa, principalmente quando você não estiver lá. Porque na sua presença é fácil, é simples. Relação entre crenças e valores. Está dando para enxergar bem? A gente tem uma equipe aqui absurda, hein? Você que deve estar aí do outro lado deve falar, gente, esse pessoal funciona mesmo, hein? Olha só, tem uma ponte que tem que cruzar, que tem que passar, mas que não dá para caminhar nessa ponte sem ter noção clara das coisas.